Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo 133. E hoje eu faço questão que você abra a tua Bíblia, de preferência a de papel, né? Nós vamos projetar ali também, mas eu queria fazer algumas consultas, não é? E eu vou precisar que você esteja aí com a tua Bíblia em papel, aquele livrão de capa preta, alguns de capa marrom, outros com as capas mais invocadas, né? Antigamente só tinha Bíblia, ou era preta ou era marrom. A branca era que a gente usava em casamento. Hoje temos uma variedade enorme, glória a Deus por isso. Queridos, o Salmo 133, eu vou ler ele e depois a gente conversa um pouquinho. É famoso, é o texto que diz assim: como é bom e agradável, eu estou lendo na versão NVI, na versão antiga fala, quão bom e quão suave é, não é? Então, como é bom e agradável quando os irmãos convivem de que forma? Em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém. Fala aí, amém, amém. É um salmo curto, um salmo pequeno, mas tem palavra preciosa do Senhor. No negrito da tua Bíblia de papel, eu acho que na do celular também tem, eu não uso muito no celular, não posso dizer se tem ou não, mas tem um negrito, tem no celular também, não é isso? Olha aí, e tá bem grandão que eu estou enxergando daqui, hein, irmão? Glória a Deus, é isso aí. Então, o que diz aí? Na minha fala cântico de peregrinação. Como é que diz aí na sua? Cântico de peregrinação. A excelência da união, da unidade. Glória a Deus. O que mais? Feliz a fraternidade dos crentes. Deixa eu te explicar, irmão. Do Salmo 120 até o Salmo 134, então nós estamos falando de 15 salmos. Eles funcionavam como um inário. As pessoas cantavam isso que hoje a gente lê, né? E pelo menos 3 vezes por ano, o judeu ia a Jerusalém adorar o Senhor. Então, pelo menos na Páscoa, na festa da Páscoa, na festa de Pentecoste e na festa de Tabernáculos, eles se deslocavam de todos os lugares do país e ia para Jerusalém adorar o Senhor. E na caminhada, eles iam cantando. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu sou ruim de música. Mas é isso que eles cantavam. Do Salmo 120 até o 134, são esses cânticos de peregrinação que funcionava como um inário. Em especial, esse que vamos estudar hoje, o 133, ele exalta a unidade do povo de Deus. Porque por muito tempo você esteve lendo a Bíblia conosco durante o ano passado, e você vai se recordar disso. Por muito tempo Israel esteve dividido. Havia o reino do norte, o reino do sul, e de vez em quando eles guerreavam entre eles. Então, este salmo, ele celebra a unidade do povo, exalta a adoração a Deus. Afinal de contas, eles iam adorar em Jerusalém em unidade. Um só povo, com um só propósito. Amém? É por isso que fala, como que está lá? Feliz a fraternidade, a união, a unidade dos irmãos, não é? É um texto que exalta a unidade. É um texto que exalta um princípio fundamental para o povo de Deus, a unidade. Amém? É isso que fala esse texto. Então, o texto quer nos convencer a viver em unidade, nos apresentando os resultados da unidade. E isso funciona bem, isso funciona bastante para nós, porque nós queremos o resultado, não é? O que a gente não quer é o processo. Não é? O que muitas vezes a gente não quer é o processo, mas o Salmo nos apresenta o resultado da unidade e nos desafia então
a viver em unidade. É isso que nós vamos ver neste salmo. E agora eu vou ler um versículo de cada vez, para que nós possamos entender os benefícios, o resultado de uma vida em unidade. Amém? Amém? Versículo 1, eu vou ler agora fatiadinho, para que a gente possa aprender como é bom e agradável quando os irmãos convivem como? Em união, em unidade, em unidade. Então, o que o texto está nos dizendo, irmãos, que assim, pode ser bom, pode ser agradável, pode ser suave, pode ser um ambiente bom, agradável, suave. Esses são os benefícios, mas para desfrutar desses benefícios há um custo. Qual é o custo? Conviver em unidade. Fale comigo, conviver em unidade. Conviver em unidade. Então, queridos, não é conviver de qualquer jeito, não é conviver sabotando o projeto, só um pertencente ao projeto, mas não está bem envolvido, não está apaixonado, não, é conviver em unidade, é abraçar a causa, é estar plenamente envolvido com o projeto. Então, conviver fala de relacionamento, fala de algo simples, natural e necessário para a nossa existência humana. Então, queridos, conviver é uma interação de mão dupla. Ele vai e volta. Tem duplo, eu abençoo a tua vida, mas também sou abençoado. Isso é conviver. Amém? Então, quando o texto fala em convivem em união, convivem em unidade, fala que nós temos que ter a disposição de servir, porque também seremos servidos. Entende? É uma mão dupla. Eu tenho que ter a disposição de ensinar, mas eu também sou ensinado por você. Entende? Eu tenho que ter a disposição de socorrer, mas também tenho que estar pronto para ser socorrido. Então, as pessoas que se abrem para conviver, elas se abrem a um relacionamento, elas trazem para os relacionamentos as suas virtudes, elas trazem para os relacionamentos as suas forças, mas elas trazem também as suas deficiências. Elas trazem também as suas fraquezas, elas trazem também a sua vulnerabilidade. Então, irmãos, num relacionamento não há super-herói. Nesse relacionamento que convivem em unidade, não tem só um fortão, saradão, curadão, que só serve. Não, não. É um ambiente onde eu sirvo, mas eu também sou servido. Nós trazemos para os relacionamentos as nossas virtudes e as nossas forças, mas também trazemos as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades. Sabe por que o ambiente é bom, é agradável, é suave? Sabe por quê? Porque os irmãos vivem em unidade. Um abençoa o outro. Um ajuda a carregar a carga do outro. Um contribui com o outro. Um contribui com a fraqueza do outro. E juntos somos abençoados. É por isso que é leve, é por isso que é suave, é por isso que é agradável. É porque um irmão contribui com a vida do outro, um irmão se compadece do outro, um irmão chora com o outro, se alegra com o outro, constrói ao lado de outro, e juntos somos abençoados. É por isso, é por isso. Então perseguimos, ambicionamos, queremos, e é justo, fala comigo, é justo, um ambiente agradável, um ambiente bom, um ambiente leve, mas isso tem um custo. Nós precisamos conviver em unidade com os nossos irmãos. Esse é o desafio, irmão, porque esse é o desafio dos nossos dias. Na verdade, é o desafio da nossa sociedade desde sempre. Desde sempre, nós carregamos dentro de nós uma coisa de egoísmo. Carregamos dentro de nós uma coisa de individualismo, de independência.
E nos últimos anos, em razão dessa polarização que tanto fala, eu detesto esses termos de modinha, sabe? Mas isso é uma realidade. Eu detestar não muda em absolutamente nada, não é? Essas questões de polarização aumentou muito mais, deu um monte de motivos para a gente evitar os relacionamentos. Trouxe um pacote do inferno para fazer com que a gente se feche em nós mesmos e não conviva em unidade. Então, queridos, hoje as pessoas têm uma relação enorme de críticas para se viver em comunhão, em unidade, em viver, em se abrir aos relacionamentos. As pessoas, eu não vou me abrir, porque isso, porque daquilo, e faz uma lista de 10, 15 pontos de crítica, mas não consegue fazer enxergar virtudes, enxergar benefícios numa vida em comunidade. Então, a nossa sociedade, essa que nós vivemos, ela está contrária ao princípio. Está andando de passos largos contrário ao princípio, não quer viver em unidade. Não quer viver. E eu digo para você que isso não é intencional. Não é uma coisa premeditada, do tipo assim, não, eu vou lá naquela igreja e vou dar boa noite para todo mundo, não vou pegar na mão de ninguém, não é premeditado. Sabe que é um vício que tomou conta de nós. E a gente nem percebe, virou um hábito, e a gente nem percebe que a gente não consegue mais conviver. Quem dera em unidade. Quem dera em unidade. Então, isso vai nos colocando, queridos, numa rota contrária aos princípios de Deus. Contrário ao que está dito aí. Então nós temos uma existência que poderia ser boa, agradável, suave, leve, mas não é. É pesada, é difícil, é ruim, é desagradável. É bem desconfortável. Sabe por quê? Porque vivemos contrário ao plano de Deus. Nós, como povo de Deus, precisamos nos abrir aos relacionamentos, porque há uma bênção nisso. É o que esse texto nos ensina. Então, sempre existiu, mas hoje há um modismo maior de crentes, são crentes, professam Jesus como o único suficiente Salvador, mas não convivem em unidade com uma igreja, eles não congregam. Eles são chamados, e isso já é analisado até pelo IBGE, né? Eles são os desigrejados, eles não congregam, eles não têm uma igreja. Eles não veem benefício em conviver em unidade. E muitas vezes você conversa com essas pessoas, a existência que poderia ser boa, suave e agradável, não é. Por quê? Porque eles não estão convivendo em união, convivendo em unidade com o corpo de Cristo. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para os irmãos, que essa atitude não é nova. No texto de Hebreus já faz uma advertência muito clara a isso. Então não é novidade, fala comigo, não é novidade. O segundo ponto que eu quero mostrar para os irmãos é que é antibíblico. Há essa atitude de se isolar do corpo, de não viver em unidade, é antibíblico. Vamos lá e depois eu mostro os outros problemas quando assumimos essa postura. Hebreus 10, do 24 ao 25, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Sabe, queridos, é um negócio, todo mundo junto e misturado. Isso é o Evangelho. Consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor, é convivendo que a gente vai aprender a amar. E também nós vamos aprender a exercer as boas obras.
Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. É uma advertência clara da palavra de Deus. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Então, queridos, não viver em unidade não é novo, mas é contrário a uma clara advertência bíblica. E o conviver nos ensina a amar gente diferente, nos ensina a amar com o amor de Cristo, nos ensina, é um aprendizado. E quando a gente não convive, a gente não aprende. E é por isso que muitos crentes têm uma existência pesada, difícil, contrária ao que estamos estudando hoje. Por quê? Porque não convive, não se exercita no amar. E o outro ponto é a falta de unidade nos dificulta no exercício das boas obras. Fala comigo, boas obras. Eu vou fazer uma ilustração para ajudar você a entender. Estão comigo? Amém? Eu estou errado e o Luiz está certo. Amém? Quem está errado? Pode falar. Você, pastor. Quem está certo? O Luiz. Mas nós não vamos conviver em unidade. Eu vou olhar para o Luiz e falar assim, soberbo, arrogante, pensa que sabe tudo. E o Luiz olha para mim e fala assim, ignorante, cabeçudo, toscão, eu podia estudar. Entende? E nós não aceitamos conviver em unidade. Eu passo por ele e falo assim, graça e paz. E como é que você responde, Luiz? Paz. Boa noite. Um bom ano para você. E que fique longe de mim. Paz, amado. Não sabe nem o nome. Essa é a realidade, queridos. Eu estou brincando, né? Fazendo de uma forma meio caricaturada. Mas essa é uma realidade. Então, essa falta de interação, essa falta de troca entre nós, eu não cresço, eu não aprendo. Eu poderia aprender com ele poderia fazer valer todo o conhecimento que ele tem, ministrando a mim. Nós poderíamos crescer, mas não cresce. Eu continuo cabeçudo, errado, e ele continua sábio na dele. Do que vale a sabedoria, se não é para ser compartilhada? É isso. Agora vamos mudar. Vamos trazer para um ambiente leve, suave, agradável, em unidade. Eu sou errado, sim ou não? Continuo errado. Ele certo. Ele continua certo. Mas nesse ambiente leve, o Espírito Santo flui. O texto vamos terminar vendo esse fluir do Espírito. Nesse ambiente leve, nós conseguimos nos amar com o amor de Cristo, nós conseguimos nos respeitar. Graça e paz, meu irmão Luiz. Pastor, me chama de pastor. Graça e paz. Nesse ambiente, queridos, de gentileza, de convívio, o Espírito Santo começa a tocar o meu coração, que estou errado. E eu me abro, eu me faço vulnerável, eu trago para essa relação as minhas deficiências. E aí, sabe o que é? O Luiz me ensina. O conhecimento que está dentro do Luiz começa a valer para alguma coisa. Começa a ser compartilhado. E eu aprendo, e eu sou abençoado, e eu sou transformado. E o Luiz também aprende a ministrar um cabeçudo. A administrar gente diferente. E nós terminamos abençoados. Nós crescemos. Nós terminamos, todos nós ganhamos. E nós saímos abençoados. Então, quando nos excluímos, não convivemos em unidade, queridos, não é bíblico e também não é uma coisa muito inteligente. Porque nós fechamos em nós mesmos e isso não nos traz crescimento. O terceiro ponto que eu quero mostrar, quando nós vivemos contrário ao princípio da palavra de Deus, é o seguinte: a argumentação dessas pessoas que
não convivem com o corpo de Cristo, os desigrejados, eles dizem o seguinte: eu amo a Cristo, e é verdade. Muitos deles é de verdade. Eu amo a Cristo, mas eu não me vejo ligado ou debaixo de uma igreja. Eu amo a Cristo, mas eu não vou viver formatado por uma instituição. A ideia, sabe qual é? A ideia é assim: Cristo é necessário, mas a igreja é desnecessário. É essa que é a ideia. Cristo é necessário, eu sou apaixonado por Ele, mas igreja é desnecessário. É isso que dizem. Agora, meu irmão, quem ama Cristo também precisa amar a causa de Cristo, amém? Amém? O missionário Filipe esteve pregando umas semanas atrás, lá em Jaguariúna, e ele disse que o nosso coração precisa queimar por Cristo. Esse era um ponto da pregação. E o ponto seguinte é: o nosso coração precisa queimar pela igreja. Um coração que queima por Cristo, queima pela igreja de Cristo. É isso. Então, alguns desprezam a igreja. Só que eu preciso dizer que esta igreja que desprezam é a noiva de Cristo. Esta igreja que desprezam é a noiva a qual o Senhor Jesus voltará para resgatar. Fala aí. Eita Deus. Entende? Então, queridos, vamos imaginar o seguinte cenário, e esse eu não vou escolher ninguém para compartilhar comigo da encenação, porque pode não terminar bem, né? Então eu viro para um rapaz, que não é você, Luiz, né? Eu viro para um rapaz e falo assim: brother, cara, que legal, meu irmão, tá com você, é muito bacana, cara, a gente tem uma sintonia muito legal, eu tenho uma alegria imensa, cara, em compartilhar das ideias com você, eu faço questão de estar na sua casa, de você estar na minha casa, e a gente repartir das ideias, a gente passa horas junto e nem percebe, cara, que bacana. Mas agora, fala comigo agora eu preciso te dizer uma coisa, brother, a tua noiva é horrorosa. Você não percebe? A tua noiva é muito feia, cara. A tua noiva, viu? Desculpa, cara, você é show, mas a tua noiva não dá. Eu vou ter problema ou não? Eu vou apanhar do noivo ou não? Eu vou apanhar da noiva ou não? Vou apanhar dos dois. Queridos, muitas pessoas ofendem a Cristo. Magoam o noivo, ofendem duramente o noivo ao menosprezarem, ao esculhambarem com a noiva, ao criticarem duramente a noiva. Então, é inegável que a igreja tem problema, é inegável, não ignoramos isso, a gente não vai passar pano para isso. Mas a verdade é o seguinte, que o fato da igreja ter problema não nos dá direito, fala comigo, não nos dá direito de criticá-la, não nos dá direito de desonrá-la, não nos dá direito de rejeitá-la, de difamá-la, não nos dá direito. Nós não temos esse direito. Porque a noiva, meu irmão, será tratada, será curada, será embelezada pela pessoa do Espírito Santo, para que ela possa se encontrar em breve com o noivo de forma imaculada, pura, limpa, santa. Ela será. A igreja tem problema? Tem, mas vai viver, está vivendo e será acelerado esse processo para que ela se encontre com o noivo de uma forma pura, linda, imaculada. Eu e você, meu irmão, precisamos ser sábios, precisamos fazer parte da igreja. Nós, mais do que fazermos parte, precisamos nos abrir para esse processo de cura, de restauração, de embelezamento que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Nós precisamos nos abrir e para sermos curados
E precisamos também ser ministros dessa cura, dessa restauração, deste embelezamento que Deus está trazendo à sua noiva. Então, eu queria estabelecer com os irmãos. É um ano de fé e de posicionamento. Viu, queridos? Vamos nos posicionar de uma forma firme a não falar mal da igreja, porque ela é a noiva do Senhor. Amém? Amém? Não importa, não falaremos mal. Não, mas eu não falo mal da igreja, eu falo mal da instituição. Queridos, esta instituição, lá dentro dela tem pessoas que fazem parte da noiva de Cristo. Não importa se tem problemas, é certo que o Senhor há de tratá-los, é certo que o Senhor há de restaurá-los, não é da nossa conta. Então, vamos estabelecer um propósito claro, de não falarmos mal da noiva, porque não queremos ofender o noivo. Pelo contrário, quem é apaixonado pelo noivo, também é apaixonado pela causa dele, pela noiva dele, pela igreja na qual fazemos parte. Amém? 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 Não fale mal. Não fale mal. Que o nosso coração possa queimar pelo Senhor e queimar pela igreja. Sabe por quê, irmão? Porque pode ser agradável. O nosso propósito é esse. É que tenhamos uma existência agradável, suave, feliz, leve, quando vivemos favorável aos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém? Esse tempinho todo foi para trazer a você o propósito do versículo. No versículo 2, que a gente vai projetar, fala assim, é como. Fala comigo, é como. É como. É como. É como. Então, o salmista, ele vai estabelecer uma comparação. Uma comparação. Por isso ele está usando essa palavra, é como. É como. Ele vai comparar a unidade do povo de Deus com algo que nós valorizamos e que Deus valoriza. Para falar para nós, viu? É tão importante como. Viver em unidade é tão importante como. Ele vai estabelecer essa comparação. Então fala assim, ó, é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Sabe o que o salmista está falando aqui? Está nos ensinando, queridos? Que o convívio em unidade, que a adoração em unidade é como, fala comigo, é como? É como a unção. É como a unção. É como a unção. É tão sério, é tão necessário, é tão valorizado como o ritual da unção, lá do Velho Testamento. É tão importante. A unidade é como? É tão importante, é tão necessário como a unção. E o texto fala de um óleo que é derramado. Óleo, queridos, na palavra, nas escrituras, remete ao Espírito Santo. Amém? Amém? Remete ao Espírito Santo. E esse óleo escorrendo pela cabeça, pela barba, dá um banho no Arão. E quando você leu lá em Êxodo, capítulo 30, ele fala da preparação desse óleo. E lá tem um monte de essências que perfumam. E o texto termina assim, o óleo de unção é obra de perfumista. Sabe que tem uma ciência nisso. Então esse óleo derramado, além de falar da abundância do Espírito, também fala de um perfume do Espírito. Este ambiente que vive em unidade é como a unção, é um ambiente de abundância do Espírito Santo, é um ambiente perfumado pelo Espírito Santo. Então, aqui tem um ensino precioso para nós, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, nós valorizamos a unção, amém? Amém? Valorizamos a presença do Espírito Santo, honramos a presença do Espírito Santo, clamamos por um derramar do Espírito Santo, clamamos por um avivamento, e isso é tudo muito bom. Se valoriza a presença do Espírito, se valoriza a unção do Espírito, o texto diz, valorize também a unidade. Valorize também o convívio em unidade.
Então, irmão, não é possível, fala comigo, não é possível. Não é possível clamarmos por um derramar do Espírito, clamarmos por uma renovação do Senhor, clamarmos pelo mover do Espírito, dizermos que honramos o mover do Espírito e não viver em unidade. Não é possível. É como? É igual, é valorizado tanto quanto. Então precisamos ser coerentes se queremos o mover do Espírito e queremos, se honramos a unção e honramos, vivamos também em unidade. É isso que está nos ensinando o texto. É isso que está nos ensinando o texto. Então, quando falamos em unidade, não significa que nós vamos concordar com tudo. Entende? Que nós vamos concordar com todas as escolhas do irmão. Não, a sua individualidade, a tua identidade está preservada. Você gosta da cor verde, eu não gosto. Você gosta de comer hambúrguer com bacon, eu gosto de salada. A sua identidade, a sua individualidade está preservada. Só que nesse ambiente de unidade, o que não vive, eu mantenho a minha identidade, eu mantenho a minha individualidade, mas eu não sou individualista. O que eu tenho, eu reparto. O que eu tenho, eu abro, eu ponho à disposição. Então, não significa que vamos concordar com tudo. Em alguns momentos, em alguns casos, nós vamos precisar corrigir e repreender uns aos outros. Por quê? Porque às vezes alguém toma uma postura contrária aos valores e princípios de Deus. E está no nosso meio. E nós vamos precisar corrigir, exortar, porque tomou uma rota contrária aos princípios e valores de Deus, através do qual estamos unidos. Nós estamos unidos em torno dos valores do reino. E nós vamos precisar corrigir em amor, em amor. Então, o versículo 2 nos ensina que a unidade é como a unção. Quem valoriza, quem honra a unção, o mover, a manifestação do Espírito, busca o mover e a manifestação do Espírito, precisa buscar também a unidade. De verdade, irmão, eu já vivi vários avivamentos, já participei de alguns avivamentos. Em todos eles havia uma profunda unidade entre os irmãos. Você pega Atos, o derramar do Espírito Santo em Atos, e fala assim, e estavam todos reunidos aonde? Num só lugar, com um só propósito, com uma só ideia. Buscando ao Senhor. Então, isso é o que nos ensina no versículo 2. O versículo 2, então, faz uma comparação da unidade com algo espiritual. Já no versículo 3, na parte A do versículo 3, vai fazer a comparação da unidade com algo natural. E aí a gente vai precisar exercitar um pouco da nossa imaginação. Então, o salmista agora vai comparar a unidade com algo natural, que faz muito sentido para quem mora em Israel. Mas eu e você não moramos. Né? Depois você pode conversar com o Vilso e com a Léo, que fez uma visita lá. Eu conversei com ele para fazer uma consultoria, né? E me ajudou nesse entender essa parte. Então, ele vai dizer, é como? A unidade é como? Fala comigo, a unidade é como? É como o orvalho do Hermon, que quando desce sobre os montes de Sião. Então, esse Hermon é uma montanha que fica ao norte de Israel. E ela é uma montanha que fica gelada, tem gelo nessa montanha. E por incrível que pareça, o resto do território de Israel é uma terra de um clima desértico. É impressionante, num ambiente praticamente todo desértico, tem uma montanha congelada. Então, queridos, o Hermon, ele é fundamental para o bem-estar de Israel. O norte, o Hermon que está no norte, é fundamental para o sul. Sião é Jerusalém.
O irmão que está no norte, né? Lembra que tinha uma rixa entre o norte e o sul? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. É que o norte e o sul vivam em união. Então, o irmão que está no norte contribui para o bem-estar do sul, através de uma brisa geladinha para aqueles que vivem num ambiente seco e desértico. É no Hermon que nasce boa parte das fontes de água que vão para o Jordão e que alimentam, que abastecem Jerusalém. Estão comigo? O Hermon é necessário, o norte é necessário para o bem-estar do sul. Então, o que o texto está nos dizendo, que assim como o Hermon é importante para o bem-estar de Jerusalém, a unidade é importante para o bem-estar do povo de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em unidade, convivam debaixo de um propósito maior. É esta que é a ideia. Então, acorda o irmão que está do teu lado aí, fala assim: o pastor vai dar um resumo final. Resumo final, acorda aí. Resumo final, né? Dá tempo de aproveitar ainda, né? O resumo do versículo 2, queridos, e do versículo 3, na parte A, na primeira parte do versículo, vai mostrar então para nós mostra para nós a importância de convivermos em unidade. O versículo 2 resume da seguinte forma: Você valoriza a unção? Amém? Quem valoriza a unção, mover, a manifestação do Espírito Santo? Amém? Amém? Valorizamos. E o que o texto diz é: valorize também a unidade, porque são coisas igualmente importantes para Deus. São coisas profundamente relacionadas e integradas para Deus. Amém? É isso que diz o versículo 2. Pegou o resumo aí? Né? Versículo 3, a parte A. Você vê a mão de Deus sustentando o universo? Você vê a mão de Deus nas questões naturais, sustentando o universo e fazendo isso agradável a nós? Você vê isso? Você percebe isso? Amém? Amém? Percebe ou não? Tá certo que o nosso clima anda meio estranho, né? Mas essa é culpa nossa, meu irmão. As coisas não despencam tudo porque Deus segura. Então, se você percebe a mão de Deus sustentando e cuidando do universo, valorize a unidade, porque Deus também está nisso. Porque Deus também está nisso. Assim como Deus está sustentando tudo e nada despenca no universo, Deus também valoriza, está também na unidade. O texto termina, né, o versículo 3, a parte B, termina com o resultado poderoso da unidade. Diz assim: ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Queridos, nesse ambiente de unidade, bom, agradável, suave, abundante e perfumado pelo Espírito Santo, o Senhor ministra a vida. Nesse ambiente, o Senhor se manifesta e ministra a vida que você busca. Quantos aqui buscam a vida abundante, vida plena, vida permeada pela presença de Deus? Quantos buscam? Quantos buscam? Queridos, quantos de nós buscamos uma vida com um propósito claro? Quantos de nós buscamos uma vida com um propósito claro, mas mais do que isso, viver este propósito? Todos nós. É nesse ambiente de unidade, o Senhor se manifesta. Neste ambiente de unidade, o Senhor, Ele mesmo, nos ministra a vida, aquela que buscamos. Aquela que buscamos. Então, a vida que buscamos, de bênção, de paz, de prosperidade, de não ter com que se preocupar com o amanhã, porque Deus é provedor na minha vida, a vida que buscamos, ela é resultado de uma vida alicerçada em Deus,
mas também de uma vida em que convivemos em unidade com os nossos irmãos. É isso, é isso, é isso. Então, o ano de 2025 é um ano que o Senhor nos chamou para fé e posicionamento. Nós temos alguns ingredientes para manifestar fé e posicionamento. Nós precisamos manifestar fé e nos posicionarmos favorável a esse princípio fundamental da palavra de Deus: unidade. Unidade. Eu preciso te dizer que o nosso coração quer sabotar a unidade. O nosso coração quer viver alheio à unidade. Mas nós precisamos levá-lo em submissão a este princípio. Porque nesse ambiente de unidade, de compartilhar de uns aos outros, o Senhor se manifesta e concede a bênção que você busca. Nesse ambiente, o Senhor ministra a vida que buscamos. Então, queridos, se queremos o sobrenatural de Deus, se queremos o avivamento, se queremos frutos que glorificam o Senhor, se queremos mais gente salva nesse lugar, se nós queremos um aumento numérico, um crescimento espiritual da igreja, tudo isso é bom, é lícito, é necessário, mas isso é resultado de uma comunidade que decidiu, se posicionou em fé, em viver em unidade, em superarmos as nossas diferenças em favor de algo maior, de um projeto maior, de um projeto do reino, um projeto do Senhor. Amém. Amém, amém. A igreja brasileira, a nossa igreja, né? Eu sou pastor desta igreja e da igreja de Jaguariúna. A nossa igreja precisa de um avivamento. Nós precisamos de águas novas. Nós precisamos de um mover novo. Nós precisamos de uma manifestação, de um chacoalhar do Espírito Santo. E isso é fundamental para nós. Nós precisamos disso. Então, meu irmão, eu preciso te dizer, vamos construir um lugar agradável, um lugar suave, um lugar leve, um lugar perfumado, para que o Senhor venha manifestar a bênção dele. Para que o Senhor se manifeste e ministre muito mais do que precisamos. Manifeste o sobrenatural dele sobre nós. Amém, amém, amém. Um ano de fé e posicionamento. Temos um ingrediente fundamental: conviver em unidade. Que Deus nos abençoe nisso. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos já começar a praticar essa unidade. Vamos orar. Eu queria